estava lembrando da aula do professor de História, do Carlos. E o que ele falou? Ele falou sobre os maias, porque essa foi provavelmente a mais antiga das civilizações pré-colombianas. Eles habitaram as florestas tropicais. Como não eram um império unificado, não constituíam força suficiente para evitar as invasões dos povos vizinhos. Eles organizavam-se em cidades-estados atualmente localizadas nas regiões da Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no México. E sua localização? E onde organizava onde organizava a política social? A sociedade se dividia-se em 3 grupos principais. A zona urbana era habitada pelos componentes da classe mais alta, nobres da família real, sacerdotes, chefes militares, e pela segunda classe, de gerentes de cerimônias e cobradores de impostos. E como organizava as pirâmides? As pirâmides sociais? A base da pirâmide era formada pelos camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, os quais não possuíam privilégios e eram obrigados a pagar imposto. Essa era a terceira classe. E a sua religião? Eles eram politeístas, que acreditavam em vários deuses. E esses deuses estavam ligados à natureza e à religião ao destino dos homens. Para os deuses eram sacrificados alimentos, animais e seres humanos. E qual era a cultura deles? Bem, eles cultivavam frutos, algodão, tomate, etc. Também criavam perus, abelhas, porém, podemos destacar a confecção de tecidos. Seus deuses que eles acreditavam eram Toril, deus do sacrifício e do fogo, Axel, deusa da fertilidade, e Kinit Ahau, deus do sol. E como funcionava o esquema de matemática e de pensamento deles? Desenvolveram a escrita, porém até hoje não pode ser decifrada. E quais são os outros povos? Também temos os astecas. Quais são as suas localizações? As cidades-estados domésticos, Tenochtitlan localizava-se em uma região de Lagos de Cuenca de México. A partir dos astecas, expandiram-se aos domínios. A Cuenca de México engloba uns 7.800 km², localizados na parte meridional do Planalto Central. E quais são as suas organizações políticas, sociais e políticas? O seu governo era uma monarquia. O Conselho do Imperador elegia o seu sucessor, o qual deveria pertencer aos membros da linhagem governante, a chamada Casa Real. O poder do imperador era hereditário, vindo de origem divina, mas ele governava com auxílio de grande conselho. Tinha como obrigação proteger o povo e homenagear os deuses. O povo tinha pouca liberdade de ação, devido ao poder autocrático. E essa sociedade era a sociedade que dava oportunidade até mesmo de ocorrer mobilidade social dentro do império. Pessoas das baixas camadas poderiam chegar após os militares ou até mesmo a serem surpreendidas. Os supremos sacerdotes dividia-se também através da pirâmide em classes sociais. E qual a religião deles? Sua religião, assim como os incas e os maias, os astecas eram politeístas e faziam cultos aos deuses, fazendo sacrifícios.
A religião dos bárbaros mesclou-se com a religião com a cultiva dos deuses agrícolas. No México, aconteceu no ritual do sacrifício. O mais bravo dos preciosos da guerra era o sacrifício. Cada ano, no dia de sua morte, ele tocava flauta no cortejo. Além da agricultura, artesanato, arquitetura e etc., os astecas também se destacaram pelos livros que eles deixaram, os quais encontravam-se em grandes bibliotecas nos colégios dos nobres. Bem, temos mais alguma civilização? Temos os Incas. Qual sua localização? Os Incas viveram aproximadamente de 3.000 séculos antes de Cristo a 1.500 depois de Cristo, no Peru, Chile, Bolívia e Equador, mais especificamente na Cordilheira dos Andes. Os atuais povos indígenas do Peru, descendentes dos Incas. Qual era a organização política e social? A pirâmide, também dividida em classes sociais, na base havia os escravos, no meio os nobres e no topo os sacerdotes. E a religião deles eram politeístas, que acreditavam em muitos deuses. Porém, um desses deuses era o deus do sol, da lua, do mar e do trovão. Em Cusco vivia o maior templo de culto aos deuses. E qual que é o Vale Sagrado dos Incas? Bem, o Vale Sagrado é o Machu Picchu. No Peru, prolonga-se por 100 quilômetros. Encontra-se a altura de 2.800 metros acima do nível do mar. É chamado assim por ser localizado próximo a Cusco e ser formado pelas correntezas do rio Uicanutá. Na Casa do Sol. Os incas realizavam uma peregrinação até lá. Acreditaram que esse travessa do rio sagrado, para eles, o rio era o espelho da vila Láctea. Sendo que era o rio sagrado no céu, e aquele o rio sagrado aqui na terra. E qual era a cultura deles? Bem, sua cultura praticava diversas danças como rituais, uma com um significado, cada uma com seu significado. Em ocasiões daquelas, a mesma de acordo com os costumes e crenças. Porém, os povos pré-colombianos entraram em declínio quando os espanhóis chegaram. Por isso, deixaram grandes legados como calendários e escritas. É isso aí.